E aí, meus gatos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre Far Haven, foi lançado em 2016, lançado no Brasil como uma segunda chance. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, mas, enfim, é o Brasil nas traduções de título de filme que só eles conseguem fazer. Eu acho esse filme muito bonitinho, mas ao mesmo muito tenso. Antes de entrar, tá, primeiro eu vou apresentar aqui as coisas e aí eu faço essa observação antes de entrar no assunto real, tá? Ele é um drama romance, direção de Kirsten Huber. Tá aí na descrição, vocês vão ver. E o roteiro de Jack Bryant com esse Curtin lá, que é da direção. Aí como personagem principal tem o James, que é feito pelo Michael Grant, e tem o Charlie, que é feito pelo Josh Green. O que acontece? Eu assisti, acho que é Alvin e os Esquilos 4, e aí o Josh Green, ele é um pé no saco nesse filme. Só que me deu vontade de assistir alguns outros projetos também, que o único outro projeto que eu peguei pra assistir foi esse, não vi nenhum outro filme dele. Mas, peguei na observação. Tá. Enfim, observação antes de entrar no filme. Esse filme, ele fala muito sobre a cura gay através da religião. E essas coisas me incomodam porque eu acredito, pra mim, me desculpa, se você pensa diferente, eu respeito que você pense assim, tá? Você tem o direito de acreditar no que você quiser acreditar. Mas eu acredito que Deus é amor. Então, eu não acho que você acreditar e amar Deus precisa ser excluído por causa da sua identidade ser divergente do que as pessoas pregam, tá? Se você é gay, lésbica, bi, pan, assexual, ou se você é uma pessoa trans, eu acho que essas identidades, elas não excluem o seu amor por Deus, tá? Então, para mim, é muito triste, muito pesado ver filmes e ver na vida real, porque isso acontece, só tá no filme porque isso acontece na vida real, aonde as pessoas usam a religião para atacar, maltratar pessoas que são diferentes do padrão esperado. E, e para mim é muito triste, porque eu sou uma pessoa cristã, entendeu? Por causa de frases assim, atitudes assim, eu me afastei da igreja. Uma vez ou outra, quando meu filho está em casa e a minha mãe vai para a igreja, ele quer ir buscar, aí eu vou um pouco mais cedo, eu acabo pegando um pouco da pregação e tal com ele, mas é mais para incentivar ele a estar na igreja, porque acabou de fazer 7 anos, ele não tem muito entendimento de determinadas coisas, ele é muito inteligente, mas ele não tem entendimento sobre algumas coisas que é, por exemplo, é uma visão, a visão que eu tinha há 10 anos atrás, que eu estava com 22 anos, é diferente da visão que eu tenho hoje com 32, que é diferente da visão que eu tinha quando eu tinha 12, que é extremamente diferente de quando eu tinha 2, entendeu? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai enxergando as coisas de um jeito diferente e sentindo as coisas de uma forma diferente. Então, quando eu vejo um filme que usa a religião como forma de opressão, isso me incomoda demais, porque é assim, Jesus foi oprimido para salvar pessoas, mas ele foi oprimido para salvar pessoas para você oprimir essas pessoas que ele morreu para salvar, sabe? Eu não consigo entender qual que é a linha de raciocínio de as pessoas pensarem assim: ah, Jesus morreu para mim, Jesus morreu por mim para que eu pudesse ser perdoado pelos meus pecados, então eu vou matar os pecadores.
eu vou agredir os pecadores, eu vou fazer da vida dos pecadores um inferno, porque depois você... Tudo bem, eu sou hétero, então eu posso fazer essas coisas que depois Jesus vai me perdoar, Deus vai me perdoar. E eu não vejo dessa forma, tá? O Deus que eu acredito, ele não é da violência, ele não é a favor da violência, ele não é a favor do ódio, ele não é a favor de maltratar outras pessoas, tanto é que o mandamento principal, né, no Velho Testamento tem os 10 mandamentos e tal, mas quando vem o Novo Testamento, que é depois que Jesus vem e morre e tal, né, tanto é que tem lá Mateus sobre a tentação de Cristo no deserto, e enfim, e lá ele fala que de todos os mandamentos, o único mandamento mais importante é que me ame acima de tudo e que ame o seu próximo como eu te amei. Ele não fala, tipo, me ame acima de tudo e matem todo mundo que vocês acreditam que devem morrer porque são diferentes de você. Entendeu? E é muito triste, muito sinistro ver que muitas vezes são pessoas que estão escondendo a sua identidade porque elas não podem ser elas mesmas, entendeu? Elas não querem ser dessa forma e tal, então elas vão atrás de outra pessoa, né? Que tá, por exemplo, a pessoa é um homem que gosta de homem, mas não pode viver essa vida, então ele corre atrás de pessoas gays para matar, para ferir, para atacar essas pessoas gays, não porque ele odeia essas pessoas, mas porque ela não gosta do fato de essas pessoas estarem vivendo a vida que ele queria estar levando, mas que ele não admite para ele mesmo, muitas vezes, ou que ele não admite. Ele tem, tipo, uma inveja da pessoa ser livre, tá? Eu já passei por essa situação, mesmo sendo uma pessoa LGBT, né? Eu já passei por uma situação em que um colega, uma pessoa que gostava muito de mim, uma pessoa que me admirava muito, ela ela queria sair para conversar, a gente foi sair para conversar e ela falava alto sobre as experiências sexuais dela, o que esse cara fazia com outros caras, não tá? E eu falava, não, nossa, não, tá tudo bem, ainda bem. Bom que você se sente feliz, eu não conseguiria, eu acho que eu não sou assim e tal, sabe? Tipo, quando você entra na defensiva, você vai pro motel pra ficar com um cara e tal. Eu não conseguiria fazer isso, não sei o que mais. E o que é muito blá, porque eu já fui algumas vezes pro motel pra ficar com alguém, tá? Durante quando eu era tipo os 20 e poucos anos e tal. Mas eu entrava na defensiva porque é aquele negócio, tipo, não importa o que as pessoas pensam de mim, mas eu tava me defendendo do que as pessoas que estavam ouvindo, que estavam passando na rua, estavam ouvindo, podia pensar, mas ao mesmo tempo uma parte de mim, depois que eu fui, né, parar para pensar sobre esse assunto muitos anos depois, eu percebi que na verdade eu tava com inveja sobre o fato de ele poder falar tão abertamente sobre as experiências de vida dele, enquanto eu tinha que, em teoria, reprimir as minhas, porque não tinha como eu falar, como eu falei, eu sou de família tradicional, militar, religiosa e tal, e apesar de eles não serem carrasco como aparecem nos filmes, na minha cabeça eu não poderia falar sobre o assunto. E aí vamos entrar no filme, porque eu já me alonguei demais falando da minha vida. O pai do James vai buscar na estação, depois de ele sair desse campo de cura gay, como eu falei, o filme ele vai contar a história do James, que é um cara que namora o Charlie, e aí os pais fazem ele terminar e manda ele para um centro de cura gay religioso, né? E tem muitos flashbacks disso, de tipo o
o cara religioso destoando a verdade e tal, falando que o que ele sente não é amor, porque é impossível um homem amar outro homem, blá blá. O James ele toca piano, mas se sente culpado e mal por ligar isso à identidade sexual do gay, né? Porque ele sempre tocou piano e tal. Então ele vai entrar, tocar o piano e aí ele lembra do passado. E aí ele se sente culpado por ele ter tocado piano. Que cara, é muito triste esse filme. O James vai fazer uma entrega e tromba com o Charlie, que é o ex dele, e fica mega desconfortável. Ele fica meio desconfortável justamente por causa disso, porque ele sai desse centro de cura gay e é tipo assim, ai, eu amo, eu quero estar com essa pessoa, mas eu não posso. E aí, tipo assim, jogam coisas pra cima dele, ele pega pra ele, porque falaram que ele tinha que ser isso, que ele tinha que ser assim, enfim. Tem aí o cara religioso usando psicologia reversa para fazer James se sentir mal. O pai do James gastou todo o dinheiro dele, né? Que ele tinha guardado, que tinha sido guardado para ele ir para faculdade, e aí atrapalhando os sonhos do James de ir para Berkeley. O pai dele é tipo super fissurado na fazenda da família, que tem produção de maçã e tal. E aparecem pessoas querendo comprar, ele falando que não. E aí ele quer manter o James mais perto para manter o negócio da família e tal. E aí, eu não sei se eu coloquei aqui, mas é uma coisa que ficou presa na minha cabeça. E eu falei, não, eu vou acabar falando de um jeito ou, enfim. Que é, qual que é o problema das pessoas que já tem um monte de bebida alcoólica em casa ir para um bar para pagar por mais bebida alcoólica? Porque, tipo assim, cara, você vai comprar uma garrafa de tequila, tá. Antigamente, não sei agora, porque eu falo da época que eu bebi. Na época que eu bebi, uma garrafa de tequila era tipo 30 e poucos reais. E aí a dose de tequila era tipo assim, 15, 20 reais, dependendo do lugar. Então, tipo, cara, você quer beber de verdade? Não paga 40 reais em 2 doses de tequila. Compra garrafa e bebe em casa, entendeu? Você evita acidentes, evita de atropelar pessoas, bater o carro, ou outras coisas, ou morrer e tal. Entendeu? Você vai estar no conforto da sua casa, você bebeu, ficou bêbado, deita e dorme, entendeu? Então, eu de fato eu não consigo entender qual que é o problema. Uma coisa é tipo assim, eu fui para uma festa, sair para uma balada e aí acabei bebendo por causa do momento. Outra coisa é tipo assim, você sair da sua casa para ir num bar para depois voltar para sua casa, já tem bebida na sua casa. Entendeu? Você já gastou dinheiro comprando um monte de garrafa de cachaça na sua casa, aí você vai pro bar para comprar tipo mais cachaça que o que você paga num copo de cachaça no bar, você compra uma garrafa no mercado, vamos dizer assim. Então, sei lá, eu fiquei pensando. Porque na época que eu bebia era muito assim, sabe? Tipo, tá na balada, acabava comprando uma vez ou outra e tal, as coisas, porque é um momento, é uma celebração, é uma festa e tal. Não tem um motivo específico, mas você tá ali, aí você acaba, você tá com seus colegas, seus amigos, aí. Mas quando a gente queria beber assim, que não era balada, a gente ficava em casa, sabe? Ou ia, tipo, pra uma reunião e tal. Eu vi a cena do pai do James indo beber no bar e aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, compartilhei com você. É útil pra sua vida? Não. Mas eu compartilhei do mesmo jeito. Enfim. O Charlie ele sofre por causa do James e o James decide ir pra igreja depois de ver o Charlie, né? Ele fala, não, eu quero ir pra igreja e tal, porque justamente é essa coisa que esses centros religiosos eles empurram para a pessoa.
tipo assim, você teve um pensamento, você tá amando uma pessoa do mesmo sexo, então você tem que se focar na igreja e tal. Tanto é que no final do culto, o pastor ele empurra a Suzy pra cima do James, né? Que a Suzy é a filha do pastor. E aí eles querem de tudo quanto é jeito que os dois fiquem juntos e não sei o que mais. E é tipo assim. Ai, eu tenho medo de falar coisa errada porque eu já passei por uma situação parecida, mas não é tão igual. Eu já falei, já contei, mas pra quem é novo e ainda não sabe, quando eu era adolescente, eu gostava muito de andar com meu irmão mais velho e com o primo dele. Tanto é que o primo dele eu tenho o nome tatuado aqui. E você vê que a mágoa e a tristeza é tanta, porque eu sempre falei meu primo, agora eu falei primo dele. Esse é o tanto de ferida que causou em mim. E aí eles viraram e falaram. Aí meu irmão virou pra mim e falou que, tipo, que se eu quisesse andar com ele, com o primo dele, eu teria que arrumar uma namorada, porque eles não queriam andar com gay. E aí eu fui e comecei a namorar uma garota. E anos depois, né? Tipo, lá na época eu namorei, noivei e tal. Mas hoje, muitos anos depois, isso aconteceu em 2014, tipo, há 12 anos atrás, eu paro e penso, eu amava essa menina ou eu amava muito meu irmão? Eu não tava com ela. Assim, no começo, depois eu aprendi a amar e tal. Eu admirava, mas não amava no começo. Mas eu namorei e noivei com ela porque eu não queria perder o meu irmão. Né? Não é porque eu amava a pessoa, é porque eu precisava de uma garota para estar comigo para eu não perder o meu irmão. Então, como eu falei, depois eu aprendi a amar. E aí a vida ela é muito sacana, porque quando eu passei a amar essa menina, ela terminou comigo. Não foi aí ninguém que falou, ó, namora essa pessoa, né? Igual aconteceu no filme, mas é uma situação parecida, que é essa questão, você tem que estar com uma pessoa do gênero oposto ao seu, se você quiser andar comigo. O que é muito engraçado porque hoje, sabendo que eu sou uma mulher trans não binária, na verdade, quando eu fiquei com essa menina, eu estava sendo uma pessoa lésbica. Teoricamente, por causa não binário, enfim, não binário ele complica muitas coisas. Na minha vida, pelo menos nessa questão de explicar. Mas em teoria, eu estava tendo um relacionamento lésbico. Ou seja, me tirou de um relacionamento heterossexual para ir para um relacionamento homossexual. Porque não queria andar com homossexual. Enfim, né? Vai entender. O pai do James fica em cima dele para ele ligar, sair com a Suzy. O James ele começa a ficar um pouquinho mais leve em relação às atitudes dele. E aí o James pede desculpa pro Charlie por como ele foi rude com ele. O James sai com a Suzy, mas fica extremamente desconfortável, porque ele fala que ele vai sair com a Suzy e tal. E aí o pai dele fala, leva em tal lugar e tal. Só que, tipo assim, o lugar que o pai dele falou pra ele levar a menina é tipo um antro de perdição. E a menina é filha de pastor totalmente religiosa, então ela fica desconfortável com o lugar e aí ela tenta fazer joguinhos, tipo, ai, eu queria que você fosse um pecador. E o James fica extremamente desconfortável com essas atitudes, né? Porque ele gosta, na verdade, do Charlie, não é da Suzy, entendam isso. Enfim. O James vê que o Charlie apanhou e fica preocupado e promete buscá-lo todos os dias. Aí nesse mesmo dia o James sai para
comer na casa de Suzy, porque a Suzy falou que os pais dela queriam que o James fosse lá. Mas quando dá 8:55, ele sai correndo para buscar o Charlie no trabalho, depois de ficar lembrando. Aí, tipo, depois disso, ele volta para casa, ele fica lembrando de momentos com o Charlie, mas ele fica bravo com isso, porque ele pega uma caixa que tem umas fotos dos dois, ele fica bravo com isso, porque é aquela coisa, ele ama o Charlie, ele quer amar o Charlie, mas a intervenção religiosa fala que isso é errado, e aí ele fica com raiva de ele ter esses sentimentos. Depois de um tempo, o James sai com o Charlie num sábado, eles dormem juntos, a Suzy encontra os dois juntos, então basicamente eles terminam, ela fala, seu filho é daquilo, mentira, não fala isso, mas ela fica com bastante raiva, chama ele de um monte de coisa. Aí o pai do James, ele vê essa cena, e aí aqui, depois disso, ele vai pro bar, aí ele vai beber e tal, que aí foi daí que veio esse pensamento que eu compartilhei anteriormente. Aí, conversando com a mulher do bar, o pai do James decide vender o sítio e tenta aceitar o James com o Charlie. Aí o James e o Charlie vão pra Boston juntos. Ai, enfim. Ele é um filme fofinho, pesado pra mim, por causa dessa questão de, tipo, eu não acho que quem eu seja interfere em quem Deus é. Entendeu? A minha identidade, o meu eu, não muda Deus. Deus pode me mudar em determinadas coisas, mas eu não mudo Deus. A forma que Deus é, independente do que eu faça e que eu fale, o pensamento de Deus em relação a mim é o mesmo. Você que é pai e que é mãe, eu posso falar porque eu tenho um filho. Seu filho, ele faz uma coisa que te chateia. Ele fez uma coisa que chateia você, não querendo dizer que, tipo, ser LGBT chateia Deus, mas é só para construir uma linha de pensamento. Por favor, não estou dizendo que ser LGBT chateia Deus, né? Até porque só Deus pode falar o como ele se sente, o que ele pensa em relação a isso. Eu sou um ser humano, eu não tenho capacidade para falar por Deus. Mas pensa aí, você é pai e é mãe. Seu filho, sua filha, faz alguma coisa que te entristece. Falou alguma coisa que te entristeceu, teve uma atitude que te entristeceu. Você parou de amar seu filho, sua filha, por causa dessa atitude? Porque essa pessoa, seu filho e sua filha, teve uma atitude. Isso fez você amar menos ou deixar de amar? Porque se você passou a amar menos ou deixou de amar seu filho e sua filha porque ela fez determinada coisa, você nunca amou de verdade. Quem ama de verdade, tipo, mano, meu filho já me deu tapa na cara, me deixou muito triste, mas eu não deixei de amar meu filho por causa disso. Eu chamei a atenção, foi, então, isso daí não pode, eu fiquei triste com você por causa disso e tal, porque meu filho, eu tento dar uma educação não violenta para ele, né? Mas mostrar os meus sentimentos para ele, assim como ele vira e fala, tipo, às vezes ele tá triste, papai, tô triste e tal. Eu falo, por que, filho? Aí ele fala e tal. Porque na minha casa eu quero que ele seja livre para falar comigo, sabe? Se tem alguma coisa incomodando, se tem alguma coisa machucando ele, eu quero saber, eu quero que ele entenda que a gente tem, além de pai e filho, que nós somos amigos também, que a gente pode conversar se ele tá triste, ele pode falar para mim o porquê que ele tá triste, entendeu? Assim como já aconteceu várias vezes, tipo assim, às vezes tem mudança de tempo, e aí, tipo, sabe quando você vai gripar, que você, tipo, fica, tipo, ele ouviu eu fazendo isso, eu, não, papai, não chora, eu tô aqui do seu lado e tal, sabe? E é uma criança que hoje tem 7 anos, quando ele falou isso, ele tinha 4, 5 anos, sabe? Então, se você deixou de amar
ou começou a amar menos o seu filho, sua filha, por causa de algo que ele fez com você, você nunca amou de verdade. E aí, nessa questão do filme, é, o pai de James, ele fica putaço porque o James tá com o Charlie, e aí ele vai, depois que ele bebe, né, e a barista dá uma chamada de atenção nele, ele volta para casa e aí ele vê a foto do James com o Charlie de antes de ele ir para esse campo de conversão de cura gay. E aí ele vê que é a mesma pessoa do passado. Tal. Ele fala que tipo, ele não consegue entender isso, mas que ele pode se esforçar para respeitar isso, aceitar isso. E, cara, eu não sei, graças a Deus, eu não tenho. Eu tive essa situação babaca do meu irmão, mas, tipo, tirando isso, eu não tive meu pai, minha mãe mostrando ou falando que me ama menos por causa de quem eu sou. Pelo contrário, eles me amam, eles gostam de mim, independente de quem eu sou, entendeu? Do que eu faço. Obviamente, se eu contar uma mentira para eles e eles descobrirem, eles vão ficar chateados, mas obviamente que isso aqui é um exemplo meio que idiota, mas é para entender que eu não gosto de mentira. Eu sou uma pessoa, conforme os anos foram passando, eu me tornei uma pessoa que, tipo, odeia mentira. Então, às vezes eu vou ser rude com você falando a verdade, mas eu prefiro ser rude com você e falar a verdade e depois pedir desculpa por ter te magoado, vamos dizer assim, do que mentir para você. Porque eu vou mentir para você não se sentir mal. E só que depois isso vai ser cobrado de mim com juros, sabe? Então eu prefiro te magoar com a verdade e depois pedir desculpa do que mentir para você e isso ficar remoendo. Eu lembro quando tinha menos idade, eu comi um doce lá da casa da minha tia e ela foi perguntar quem foi. Eu falei, fui eu, desculpa, eu vou te dar o dinheiro para repor, porque ela falou que era encomenda e tal. Ela falou, não, eu vou te dar o dinheiro, fui, dei o dinheiro, arrumei o dinheiro para dar para ela comprar o outro, para repor o que eu tinha comido e tal. Ou tipo, quebrou uma xícara. Cara, nunca vire e fale, foi a Verônica que fez tal coisa. Cara, se fui eu que fiz, eu vou virar e falar, fui eu que fiz. Desculpa. Como que eu posso resolver isso? Como que eu posso consertar isso? Agora, se não fui eu e você falar que foi eu, teremos problemas, porque eu sou uma pessoa que preza muito a verdade, entendeu? Até em relação, como eu falei, tipo, se fosse em qualquer momento da minha vida, principalmente antigamente, eu não ia nem ligar para essa questão da bebida. Mas me incomodou tanto que eu precisei trazer no vídeo. Mas fica pensando aí, tipo, cara, por que você gasta o você sai da sua casa para ir para um bar, para gastar o dinheiro a mesma quantidade desse dinheiro que você gastou, você poderia ir num mercado, poderia ir numa adega, vamos dizer assim, e comprar a garrafa pelo mesmo valor e beber na sua casa, sabe? Você saiu da sua casa para ir comprar a bebida e voltou, sendo que você tem bebida alcoólica na sua casa. Eu não entendo, mas enfim. Vocês já assistiram For Heaven? Se vocês assistiram, me conta aqui o que vocês acharam e tal. Se vocês acham que tem alguma cena importante que eu não falei aqui, comenta aí também. E é isso, a gente se vê em breve. Porque tem uma criança lá do outro lado me olhando. Uma criança de 10 meses, que é afilhado da minha mãe. Que ele vem passar uns dias em casa. Agora ele veio antes, né? Porque agora é uma terça-feira. Geralmente ele vem na sexta e vai embora na segunda. Aí tem 10 meses. Só que ele gosta um pouquinho de mim, ele tá lá do outro lado olhando eu aqui na sala gravando. Mas é isso, vou gravar o máximo de vídeo possível, como eu já avisei, mas é isso. Se parar de sair vídeo é porque o celular foi bloqueado. Mas eu espero ver vocês em breve.
Um beijo e tchau.